Pessoal, chegou o dia. Eu acabei de assistir Sonic 3, o filme. E assim, ó, eu tô ainda muito impactado com esse filme, porque não tem jeito, assim, ó, Sonic Adventure 2 é um jogo muito especial pra mim. Ele vai ser pro resto da minha vida, eu acho que o meu jogo favorito de videogame, junto com Zelda Wind Waker e Final Fantasy X, sabe? Pelo menos os jogos que mais me emocionaram, né, quando eu era adolescente. Sonic Adventure 2, ele é aquele jogo que, não só pelo gameplay, mas pela história, que eu acho que foi uma das primeiras vezes, assim, que eu fiquei realmente emocionado com esse jogo. Quando o Sonic dá Sayonara Shadow lá, naquele final extraordinário que todo mundo se junta, é um final absolutamente perfeito da franquia. Tudo no jogo é realmente muito emocionante, e eu acho que eu joguei ele, tipo, na idade perfeita pra você jogar, que é entre 12 e 13 anos, porque esse tipo de história é mais efetiva quando você tá nessa idade. E poder sentir a mesma emoção muito mais velho, agora com Sonic 3, com as coisas que acontecem nesse terceiro ato do filme, não se preocupem, esse vídeo não vai ter spoilers, eu vou tomar bastante cuidado pra não estragar o filme pra ninguém. O que eu senti no terceiro ato foi realmente, assim, uma profunda alegria. E eu não tô dizendo isso porque o filme é 10 de 10, porque eu consigo ver os problemas que o filme tem. Eu vou até mais na frente falar algumas coisas que não são tão boas assim no filme, mas o filme tem um coração tão grande na hora de adaptar esse jogo, que é ímpar nas adaptações de videogame. O que eles desenvolvem o Shadow, o que eles fazem o Shadow ser um excelente personagem, é brincadeira. Eles conseguiram fazer uma adaptação que não é igualzinha, obviamente não é igualzinha, mas que conseguiu, pelo menos eu, que vivi o jogo quando lançou, ficar realmente emocionado. E eu fico mais emocionado ainda quando eu vejo um cinema lotado e as pessoas vibrando com o Shadow, vibrando com essa história. Quando o Sonic Adventure 2 saiu, tipo, o Sonic sempre foi uma parada muito nichada, né? Ninguém poderia imaginar, naquela época, que o Sonic teria um filme, uma trilogia, blockbuster, com orçamentos acima de 100 milhões de dólares, e seria um filme que iria competir com um filme da Disney, que é nada menos do que uma prequel do Rei Leão, e as pessoas preferem ir ver o filme do Sonic. Isso era inimaginável. Em 2002, eu queria tantas coisas do Sonic, e não tinha nada pra vender. Não tinha bonequinho, não tinha camiseta, não tinha nada. Eu lembro que pra ter uma coisa do Sonic, eu imprimia uns papercraft do Sonic e eu pedia pra minha mãe montar, porque Sonic era muito nichado, mas era muito, muito nichado. E ao ver esse filme, com o cinema vibrando com o Shadow, isso sim me deixa emocionado, porque eu tô vendo ali a paixão da galera. Eu tô vendo que não é mais um nicho, é uma coisa que os filmes permitiram isso acontecer. Hoje, muito mais pessoas amam Sonic. Hoje, muito mais pessoas, crianças, podem aproveitar essa história. Seja a versão do cinema, ou seja, depois elas querendo jogar o Sonic Adventure 2. É a realização de um fã, sabe? Porque eu sempre vi a franquia do Sonic como um grande potencial para ser gigante. E hoje a gente pode ver a franquia gigante. Mas mais do que isso, ver pessoas apaixonadas graças a esse filme é o que torna esse filme especial. A gente também não tá vendo um filme qualquer, a gente tá vendo uma adaptação de um videogame. E quantas vezes a gente já viu um filme querendo adaptar uma história direta dos videogames e ele ir lá e ele não conseguir fazer o coração da história. E o Sonic 3 tem o coração. Isso me dá a garantia de que a gente vai ver Sonic 4, Sonic 5... e cada vez mais pessoas vão gostar dessa franquia. Isso é tudo que eu realmente quero. De uma pessoa que ficava nos anos 2000 nos fóruns, postando um monte de coisa, um monte de teoria, um monte de jogos, um monte de análise, querendo que mais pessoas comentassem, que estivessem ali juntas para falar dessa paixão. Hoje, essa paixão é muito maior. E como é bom ver a tua paixão, o seu amor por uma franquia de videogame ser correspondido por tantas outras pessoas no mundo. Mas enfim, chega de choradeira, vamos falar do filme mesmo. O Sonic 3, o filme, ele consegue melhorar ainda mais os acertos do segundo. Ele tem mais elementos de jogos. Os humanos estão aparecendo cada vez menos, mas eles ainda são muito importantes
no core da história. Esse é de longe o melhor filme dos três que consegue equilibrar os humanos com os animais. Porque assim, ó, eu quero que os humanos continuem, eu não quero que eles desapareçam, mas eu quero que eles sejam importantes nos pontos emocionais da história, na relação do Sonic com o pai dele. E eu acho que esse filme conseguiu fazer isso muito bem. Esse é um filme que prova também que no futuro a gente precisa dos humanos, mas a gente quer que Sonic, Tails, Knuckles, eles sejam os protagonistas. Eles encabecem a aventura. Como acontece aqui. O Tom fica de escanteio. Até ele não precisar ser de escanteio. O Shadow, pra mim, eu acho que foi perfeito. O Sonic Adventure 2 aqui, que faz a base da história do Sonic, e como ele foi o primeiro jogo que o Shadow apareceu, não tem muito tempo pra gente ficar sabendo mais do que o básico sobre o passado do Shadow. Mas pra um filme, você tem que ter mais beats emocionais nesse passado do Shadow, a relação que ele tem com a Maria, e eu sinto que esse filme ele tinha a obrigação de tentar expandir isso, e eles fazem isso muito bem. Eles pegam elementos de alguns jogos que vieram depois e exploraram mais essa relação Shadow e Maria, que é o caso do Shadow the Hedgehog, que é o caso do Shadow Generations, né, que acabou de sair, mas que são coisas que foram explicadas depois do Sonic Adventure. Então, assim, ó, é um mix de coisas do Shadow, que eles também mudam, não é 100% igual o videogame, o que faz parte, tá? A gente tem que aceitar que mudanças vão acontecer. No que envolve o Shadow, eu acho que todas as mudanças são muito boas pro cinema, principalmente porque eles tinham uma missão no filme: fazer você gostar do Shadow como personagem, ao mesmo tempo que você precisa entender a dor do Shadow, mas sem fazer com que ele seja um cara sem nenhum tipo de redenção. Isso era uma coisa difícil de fazer no cinema. Principalmente porque no jogo fica tudo na base de um discurso da Amy. E aqui no jogo, bem, eles não têm a Amy, a história é bem diferente no terceiro ato, então eles têm que mudar. E eles encontram soluções realmente emocionantes em alguns diálogos. Do Shadow, do Sonic, da Maria. E que eu realmente não esperava ver nesse filme. São diálogos que você não esperaria de um filme que o Sonic 2 tem piada de peido, que tem piada do casamento. Cara, é num nível de maturidade que você espera pra esse nível de adaptação, pra esses personagens que, para algumas pessoas, são só animais fofinhos que falam e que têm grandes aventuras, e o Sonic corre, e o Knuckles é poderoso, e o Tails é inteligente. Ok, eu entendo que para algumas pessoas esses personagens vão ser sempre isso. Mas para outras pessoas, para algumas pessoas, esses personagens eles são muito mais do que isso. Eu também não quero que esses personagens sejam tratados só como um filme super mega infantil bobo. Eu sei que é um filme infantil ainda, não precisa me lembrar. Eu sei que não vai ser um negócio que você vai chorar de emoção ali, que, meu Deus, esse diálogo, eu vou chorar, aquele, sabe? Eu sei que não vai. Mas esses personagens, eles exigem um pouquinho de maturidade, um pouquinho de seriedade também. Porque eles não são só um cartoon de sábado de manhã que faz piadinha. Eles são mais do que isso. E esse filme entende, e a gente vai ter alguns momentos verdadeiramente maduros nesse filme. Me surpreendi com o Agente Rocha, porque até então ele era só um personagem fazendo piada, e aqui eles, né, assumem o Agente Rocha como esse cara que se importa com o Robotnik. E eles levam isso a sério até o final. Teve vários momentos ao longo do filme que eu pensei, agora eles vão soltar uma piadinha, porque o Sonic 1 faria essa piadinha. Sim, tem momentos cômicos, né, obviamente, ainda é um filme infantil, mas ele não é estupidamente cômico. Ele é um filme de aventura que tem bom humor, sim, mas acima de tudo, ele sabe o que ele quer contar. Ele sabe a história do Shadow que ele quer contar. Ele sabe o arco que eles querem dar pro Shadow. Agora, como adaptação, é uma adaptação perfeita? É óbvio que não. O Sonic Adventure 2, eu ainda considero uma história superior. Principalmente o jeito que eles encadeiam a história e o fato do final do jogo mesmo ser mais épico. Embora o filme seja muito épico, o final seja muito grandioso. É o melhor final até agora, disparado dos três. Mas o Sonic Adventure 2, ele ainda tem a edge um pouquinho maior por conta de um negócio que seria spoiler contar o que acontece. Mas eu também não quero tirar os méritos do terceiro ato, porque foi quando eu quase chorei, tava realmente emocionado ali. E assim, ó, eu também acho um pouco injusto comparar com o videogame. Eu tô comparando só pra vocês terem uma noção. Porque não é justo comparar, porque eles têm outros limites do que pode fazer. E eu entendo todos esses limites que eles tiveram que colocar no filme. Até onde dava pra levar essa adaptação. Não é o suficiente pra fazer uma adaptação perfeita.
mas é uma boa adaptação. E o que eu acho que prova a qualidade da história é que mesmo eles mudando muitas coisas da história, ainda tem, cara, um peso emocional muito forte no terceiro ato. Não só por Shadow, mas também por Tails, por Knuckles, pro Eggman, e que é o que faz parte daquele final do Sonic Adventure 2 ser tão bom, porque todo mundo se envolve ali. Também é preciso elogiar as cenas de ação, principalmente a cena de ação da abertura ali de Tóquio, o Shadow se teletransportando, lutando. É quase como se fosse um gostinho de uma luta de Dragon Ball Z, sabe? É quase assim, se você gostaria de um dia ver uma luta de Dragon Ball Z no cinema, que seja realmente bem feita e que não seja num filme de Dragon Ball, o Sonic 3 é o melhor filme que você poderia assistir. Porque eu nunca vi eles conseguirem fazer cenas de luta tão shonen, tão Dragon Ball, e você ficar de boca aberta. Porque eu fiquei de boca aberta. A cena de Tóquio é um aperitivo. O que vai acontecer mais pra frente no terceiro ato, que dá pra dizer até ter uma luta do Sonic com Shadow no final do filme, é uma luta 10 de 10. Assim, ó, eu nunca vi uma cena de luta anime tão foda assim. E é o que eu falei, eu vejo o Sonic como um shonen. Então, quando eu vejo, assim, ó, o filme tratando a história com a seriedade que ela precisa, sem fazer piadas bobas, fazendo o básico e executando bem esse básico na parte do Shadow, com os flashbacks do Shadow, com a parte do Gerald, e você levar isso pro filme e conseguir fazer essa adaptação que não é fácil, e ainda entrega uma luta shonen Dragon Ball Z, é extraordinário. Talvez você esteja pensando que mas o Gabriel é fã de Sonic, então ele tá passando pano. De verdade, eu tô tentando até tirar o meu boné de Sonic aqui e dizer que essa luta final é incrível. A comparação que eu consigo pensar numa luta parecida é o Superman contra o Zod no Homem de Aço. Tá aí, eu acho que é uma luta parecida, sabe? Só que aqui no filme do Sonic, como a gente tá falando de bonecos CGI, é muito mais fácil de você fazer as coisas em estilo anime, sabe? Do que no live action com o Superman e o Zod, que você tem limitações da realidade. E aqui não, você pode pirar. Isso daqui pra mim é Sonic na essência, que é o Sonic Shonen, que a gente viu recentemente no Sonic Frontiers, e eu achei o máximo. O Shadow Generations tem um Shadow mais edge ainda, e esse filme, ele tem sua veia de Dragon Ball. Nesses dois momentos aí, no início, que é a parte de Tóquio, e o final. Então vocês estão vendo aí que o primeiro ato, eu acho que é um primeiro ato bom para um filme de Sonic, boa adaptação, bom ritmo, bom momento para fazer os flashbacks. O flashback do Shadow é no momento certo. E o terceiro ato também, eles modificam bastante o terceiro ato, mas mantém a emoção, tem uma grande luta final, grande trilha sonora, grande desfecho de uma forma geral. E o Jim Carrey, maravilhoso, tá? Depois eu vou falar do Jim Carrey. Mas o primeiro ato, terceiro ato, melhor coisa que já teve até agora nesses filmes do Sonic. O segundo ato é onde eu acho que o filme dá uma derrapadinha. Principalmente no segmento que eles estão em Londres. Essa é a parte que eu começo a questionar um pouco o roteiro, por causa ali de alguns planos que os personagens traçam, que pra mim não faz muito sentido eles agirem daquele jeito, porque eles têm o Shadow, eles têm o Sonic. Se eles quisessem, toda a parte de Londres poderia durar 2 minutos, mas eles transformam num segmento de meia hora. E também porque a cena de ação que tem em Londres, eu acho que fica devendo um pouco comparado com as outras. Muito embora uma parte do coração do filme esteja nessa parte de Londres que acontece um negócio com o Sonic ali, que é uma parte muito boa. A parte emocional de Londres, que acontece bem no finalzinho de Londres, que eu acho muito boa. Mas o que acontece quando os personagens chegam em Londres até esse momento, que aí eu acho que poderia ser melhor, sabe? Poderia ser mais divertido, poderia ter mais cenas de ação com o Sonic, poderia, sabe? Mas é uma coisa que acaba focando no Jim Carrey, e o outro Jim Carrey, que é legal, mas também eu não consigo amar, sabe? O Sonic tem um arco bem interessante nesse filme, que eles criam alguns paralelos com o Shadow, e eu achei que isso foi bem inteligente da parte do roteiro. Isso dá um bom ritmo pra história, e isso dá um terceiro ato, que você não tá esperando que vai acontecer aquilo naquele momento, e acontece. Então eu gosto do Sonic da metade pro final do filme por algo que acontece justamente em Londres. Porque quando a gente fala de arco de personagem, você quer que o personagem passe pelo arco ao longo do filme, né? E eu sinto que parece que o arco do Sonic vai ser um e ele meio que acaba sendo outro. De repente faltou algum tipo de lance no roteiro ali, algum tipo de foreshadowing pra deixar melhor, mais evidente
o que eles queriam fazer no terceiro ato. Porque o filme começa tentando estabelecer que tem a equipe Sonic e o Sonic ainda não sabe muito bem trabalhar em equipe. Beleza, é um arco legal pro filme, mas tudo bem. Aí a gente chega da metade pro final do filme e meio que dá uma virada, porque ainda é um pouco sobre o Sonic não conseguir trabalhar em equipe, beleza. Mas é meio que dá uma virada pra rimar melhor com o Shadow. E aí sim eles acertam. Então falta uma finesse assim no roteiro pra conseguir mostrar melhor qual que vai ser o arco dele, embora tenha o arco ali, realmente tem. Mas eu acho que faltou um tratamento, um ou outro diálogo a mais pra deixar perfeito. Falando do ponto de vista apenas do Sonic, eu acho que o arco que o Sonic tem no segundo filme, ele é um pouco melhor. Mas do meio pro final, aí sim, ó, eles acertam o arco do Sonic e fecham com chave de ouro, que é realmente perfeito o final ali. O final com o Sonic é perfeito. E bem, os protagonistas realmente do filme é o Sonic, o Shadow e o Eggman. São esses que o roteiro dedica mais tempo pra desenvolver. Nesse ponto, eu acho que o Knuckles e o Tails, eles acabam sobrando um pouco. Não que eles não sejam importantes, eles são importantes, eles contribuem pra história sim, mas eles contribuem mais como parceiros do Sonic. E é aí que eu acho que falta um trabalhinho a mais pra encaixar eles melhor com a história. Principalmente o Tails. Porque o Tails, no Sonic Adventure 2 e no Sonic Adventure 1, ele tem esse arco aí de querer ser mais independente do Sonic. Ele admira o Sonic, mas ele quer fazer as coisas do jeito dele. Ele quer conseguir mostrar para as outras pessoas que ele é maduro o suficiente para não depender do Sonic. Eu acho esse traço do Tails fodástico do Sonic Adventure 1 e Sonic Adventure 2. É um momento de amadurecimento do personagem que tem mais o Sonic Adventure 1, mas o Adventure 2 tem a melhor cutscene do jogo, é quando o Sonic cai numa armadilha e o Tails pensa que o Sonic morreu e ele agora vai ter que fazer as coisas sozinho. Aquele é um momento foda do Tails, sabe? É um momento muito foda porque você vê toda a jornada que ele teve no Sonic Adventure 1 e isso brilha no personagem, porque ele tá maduro o suficiente pra não se deixar abalar, não chorar pela morte do Sonic ali e continuar, porque o Sonic iria querer que ele continuasse. Esse é um momento muito foda do Sonic Adventure 2, muito importante pro personagem, e eu acho que o Sonic 3 não deveria ter abrido mão disso. O Tails, que eu acho tão legal no segundo filme, mas o Tails desse filme, ele parece estar totalmente ok com o fato dele ser o cara inteligente do grupo. Ah, eu sou cara inteligente, acabou. Muito embora eles pudessem ter investido no Tails na história e criar paralelos do Tails com o Agente Rocha. Tem até um pequeno momento que o roteiro tenta fazer isso, que o Tails conversa com o Agente Rocha, que eles estão juntos ali, e é um bom diálogo. Eu até pensei, vão fazer coisa daí mais pra frente. E depois eles não fazem mais nada. O Tails tá ali, ele ajuda na história. Esse é o ponto que eu lamento que dava pra fazer mais com esse Tails. O Knuckles, tudo bem, eu entendo o Knuckles tá mais passivo na história, porque ele acabou de ter a série dele, sabe? Na série eles tentaram desenvolver mais o Knuckles. E o Knuckles no Sonic Adventure 2 é um personagem que depende muito da Rouge. Não tem Rouge no filme, então você fica difícil de desenvolver o Knuckles sem fazer uma coisa completamente diferente. Mas o Tails dava. O mapa da mina tava nessa correlação com a Agente Rocha. Então eu lamento que o roteiro ele trilha caminhos só favorecendo o Sonic, o Eggman e o Shadow, que eles fazem muito bem. Mas o Tails, eu acho que dava pra fazer mais com o Tails. Dava pra querer puxar um pouquinho mais. E olha, de repente sou só eu, porque eu tenho uma fraqueza com o Tails, eu adoro o Tails, eu acho o Tails um personagem incrível. Desde o Sonic Adventure 1, que ele fracassa com o Tornado lá, destrói o Tornado, isso afeta emocionalmente ele, porque ele deixou o Sonic na mão, e ele passa por essa jornada pra... Não, eu consigo fazer as coisas sozinho, eu não preciso do Sonic pra resolver meus problemas. Isso é muito foda, que é uma pena que eles não conseguiram adaptar, principalmente num jogo de Sonic Adventure 2. Mas eu tô falando isso muito mais como uma questão de o potencial total da história do Sonic Adventure 2. Se o filme fosse uma adaptação 10 de 10 perfeição absoluta, teria que se considerar o arco do Tails, sabe? Porque é importante. É uma pena que eles não fizeram, mas eu entendo também que eles não fizeram, porque o filme já tem 2 horas, tava apertado pra fazer tudo, e o Tails é um personagem secundário dentro da trama. Eles quiseram focar nos principais, e o que eles focaram, fizeram bem. O Eggman é um capítulo à parte, porque o Eggman ele encontra aí o Gerald, é a grande mudança em relação ao jogo, porque o Gerald tá vivo, e os dois se unem pra conquistar o mundo. E aqui é o mérito total do Jim Carrey, de novo, só que agora ele tá dose dupla. Ele tá ainda mais louco, e quando ele pega o uniforme igual do Sonic Adventure, rapaz, até cai uma lágrima. Porque, pô, ver a evolução desse personagem visualmente, do Sonic 1 pro Sonic 3, e aí ele tá na perfeição absoluta do visual, é maravilhoso. E o humor do Jim Carrey, que nunca deixa de ter graça. Agora, eu gosto como eles criam uma espécie de triângulo entre Sonic, Tails e Eggman, porque, apesar dessa história ser sobre vingança,
tem uma outra coisa que tange essa história, que é a questão da família. O Sonic tem sua família, o Shadow perdeu sua família, e o Eggman encontra sua família na figura do Gerald. Todos esses personagens, eles acabam sendo motivados pelo seu passado, pela sua relação com a família. Porque, no fundo, todo mundo quer ter uma família, sabe? É justamente esse amor, esse carinho que esses personagens têm pelos seus familiares, pelas pessoas que eles amam, que justifica o tema da história ser sobre vingança. E essa motivação pode ser dinheiro, pode ser amor, pode ser a família, sabe? Pode ser N coisas, mas geralmente as melhores histórias de vingança têm a ver com a questão da família, né? Um faroeste, você matou minha família, então eu vou me vingar, sabe? É mais ou menos isso. E o Sonic 3 sabe disso, sabe fazer, sabe criar esses paralelos e sabe dar emoção. E sabe dar fanservice, né? Esse filme é o que tem o maior número de fanservice da história dos filmes até agora. E fanservice bom. Nas minhas análises do outro canal, eu falava, né? Não tem as músicas dos jogos. Então, finalmente a gente tem música dos jogos aqui. E algumas músicas que você não esperaria, em momentos que você não esperaria. Alguns em momentos óbvios que talvez já desse pra prever que fosse acontecer, e outras não. Fanservice é sempre uma coisa complicada, porque você pode argumentar que é um fanservice barato, não quero saber. Tem alguns fanservices nesse filme que, ok, dava pra tirar, mas tem outros que não dá, sabe? Não dá. Tem uns que você precisa ter pra mostrar que você ama a franquia. A gente finalmente escuta as músicas do Sonic com letra. É demais. Não tem como não amar um projeto que tem tanta paixão. Pra mim, é impossível não amar os fanservices desse filme. Mas que bom que eu posso dizer que esse filme não é só fanservice. E no final, eles conseguem fazer o que eu entendo, é só a minha opinião, se vocês discordam, tudo bem, a melhor adaptação de um jogo direto, né, de videogame pro cinema. Essa também é a única franquia de videogame que chega no filme 3 e é a ascensão, né? O céu é o limite, o espaço agora é o limite. Simplesmente não há limites de possibilidades do Sonic. É endless possibilities. E vamos ter Sonic 4... Vamos ter Sonic 5, vamos ter Sonic 6. Quanto mais Sonic, melhor. Quanto mais pessoas jogando, quanto mais pessoas gostando do Sonic, quanto mais pessoas comentando o Sonic nas redes sociais, uma parte de mim vai estar sempre feliz, porque eu me sinto parte disso, sabe? Eu me sinto parte dessa construção. Que bom que esse filme existe, que bom que ele cumpriu tudo que tinha que cumprir, não decepcionou em nenhum momento. Sonic 3 é o melhor filme dos três. Eu vou dizer aqui que a minha nota é 8. Os defeitos eu citei aqui, a questão do arco do Sonic, o ritmo ali no segundo ato, mas tirando isso, um filme muito bom pro Sonic. Ainda não é o filme perfeito do Sonic, ainda aguardo, acho que ainda tem espaço pra fazer o filme perfeito. Aquele filme que termina e você não tem nada a reclamar, sabe? Não chegamos lá ainda. Mas se continuar nessa ascendência, o Sonic 4 vai fazer todo mundo sair chorando do cinema. E assim, eu vou falar da cena pós-crédito, tá? E aqui tem spoilers, tá? Spoilers da cena pós-crédito. A gente tem duas cenas pós-crédito. Uma que é basicamente a confirmação que o Shadow tá vivo, o que deve significar novos projetos com o Shadow. Deve significar ou uma série do Shadow, que eu acho que seria legal, mas eu acho que tem que fazer, sinceramente, tem que fazer um filme com o Shadow, ou eles têm que adaptar o Shadow the Hedgehog num Sonic 5, por exemplo. Porque eles deram margem pra ter o Black Doom, né, num filme do Sonic. Isso não tá totalmente descartado no futuro, hein? Acho que o Sonic 5 ou o spin-off do Shadow pode ter. Agora, a cena realmente importante do pós-crédito é a primeira, que a gente vê o Sonic correndo, chegando longe de uma corrida que ele tava fazendo com o Knuckles e o Tails. E lá ele encontra um Metal Sonic, que tá com o visual do Sonic CD, né, clássico Metal Sonic. E aí você pensa, não, beleza, vai terminar agora essa cena. Não termina ali. Tem uma cena de quase 2, 3 minutos. Meu cérebro explodiu, porque o Sonic enfrenta o Metal Sonic e ganha. E a gente vê que tem um exército de Metal Sonic. Uou! E não só isso, porque também aparece a Amy, e o visual ficou incrível. E ela tava com o martelo dela, né? Martelo bem maneiro. E além disso, ela tava com um manto, sabe? Um manto de andarilho clássico. Que ela tira ali e revela o rosto dela. Eu fiquei com a sensação que essa Amy aí, ela já tem um histórico de batalha. Eu já tô achando que esse Metal Sonic e a Amy vieram, né, de outro planeta. Talvez num futuro onde Metal Sonic conquistou algum planeta e agora ele tá tentando pegar o Sonic. Não sei nem quem vai ser o vilão final dessa parada. Se vai ser o Metal Sonic mesmo. Mas olha... Que cena pós-crédito dessa. Foi a melhor cena pós-crédito que eu vi na vida. E olha que eles já tinham feito a cena do Shadow. A cena pós-crédito do Shadow, ela é mais fator wow, né?
Porque eu nunca imaginaria que eles iriam já pro Shadow no Sonic 2 e em diante. Metal Sonic, Amy, junto, vai a galera toda. E a gente pode estar pensando numa adaptação de Sonic CD, ou de Sonic Heroes, ou sei lá, o céu é o limite, eles podem inventar uma história aí. Mas a verdade é que foi uma senhora cena pós-crédito. O meu cinema vibrou, eu vibrei, eu tava dando sorrisos, eu tava com a boca aberta, eu tava feliz. Mas enfim, galera, era isso que eu queria falar, essa é a minha opinião honesta. Passando um pouquinho de pano, não sei, aí você vai decidir. Eu só consigo ver que esse filme foi ótimo pra mim. Poderia ter sido ainda melhor, mas eu estou satisfeito com o ótimo. Enfim, galera, por favor, comentem aqui embaixo o que vocês acharam de Sonic 3. E no mais, eu fico por aqui. Muito obrigado e dá-lhe descer.